Olá, meu querido amigo Ricardo Rodrigues. Atendendo ao seu convite, aqui estou eu, como professora de História e admiradora do seu trabalho, que sei que é de grande importância, não só para a história local, mas para a história da vida. Para fazer aqui a minha participação na sua página, né? Com todo prazer. A minha proposta é de um destaque, vamos dizer assim, um recorte de uma época histórica, que eu dei o nome de Nos Trilhos da Memória. Uma época que marcou a história de nossa cidade, hoje ainda registrada, né, com parte do seu patrimônio histórico existente através dos descendentes, né, desses homens e mulheres que fizeram essa história acontecer. Final do século XVIII, início do século XIX, a chegada dos ingleses através da empresa britânica Great Western of Brazil Railway Company Limited, responsável pelas ferrovias nordestinas. Empresa essa que foi a primeira a proibir o trabalho escravo por contrato no Brasil. O trabalho escravo na construção e na operação da ferrovia, ou seja, na construção das estradas de ferro. Então, essa empresa, além de dar sua contribuição para acabar com a escravidão, ajudou a valorizar o trabalho quando colocou os engenheiros britânicos para arregaçar as mangas e também pegar pesado, né, na construção, expandindo as ferrovias nordestinas. Bem, essa história e essa cronologia sobre a construção férrea nós encontramos em muitos sites e até em alguns livros. Inclusive o registro de que nossa cidade, após nomes anteriores, né, referentes ao padroeiro São João Batista, recebeu o nome de um engenheiro da Estrada de Ferro, da Rede Ferroviária Federal, que foi Afrânio de Melo Franco. Então, como filha de ferroviário, meu pai, João Ferreira Gomes, seu Joãozinho, como era conhecido, né, na cidade, e ainda com um pouco, né, dessa história na veia, vou falar sobre essa época meio esquecida, mas de histórias dentro da história da linha de ferro. E desse tempo temos muito o que falar, relembrar e até registrar. Porém, a parte nostálgica desses tempos áureos, né, das personagens, suas memórias afetivas, pouco tem registro. E acredito ser importante, né, destacar nomes, e são tantos. João Ferreira Gomes, Joãozinho, meu pai, Raimundo Alves, meu avô, João Gil de Brito, seu Manelzinho, seu Eugeniano, seu João Dama, Pedro Alexandre, Cícero Agente, Carmo Eugênio, Lourenço, José Maciel, José Martins, né, e tantos outros, seu João Marques, né, seu João Maroto, que viveu muitos anos em Afrânio, tão conhecido, né, família ainda presente em Afrânio. Daí, os laços, né, familiares que se construíram nessa época através da empresa, né, da rede ferroviária, que a gente chamava popularmente de Leste, aqui na nossa região. E essas personagens, eu acredito que mereçam, né, muitas homenagens. Algumas já foram feitas, né, como nomes dados a algumas ruas, mas iniciativa louvável, né, eu acho, mas ainda não contemplou a todos. Nem todos tiveram, né, essa homenagem nas ruas. E para que todos, acredito, sejam reverenciados, eu acho que eles mereciam uma coisa bem maior. E eu sugiro, né, tenho esse sonho, de construir um memorial com os seus nomes, os seus rostos, suas histórias, né, um memorial só para eles. Porque eu acredito que eles não construíram só a estrada de ferro e operaram nela. Eles construíram famílias, amizades, né, amores nessa cidade. Como lembrança da minha infância, lá em Afrânio, eu relato uma história de umas viagens que nós fazíamos para a roça,
num tróleo. Tróleo era uma espécie de transporte feito de madeira, né, com lastro de madeira e com as rodas de ferro para poder transportar materiais e pessoas também. Tanto que a gente ia nos finais de semana para a roça, né? E esse tróleo, ele era um transporte que era empurrado, né, com umas varas, como se estivesse remando, e era empurrado para que ele passasse pelos trilhos, né? E eu lembrava que essas viagens eram muito divertidas, né? Os vizinhos iam também depois da feira, todo mundo, e era assim uma viagem bem alegre e feliz. Lembro também quando o trem chegava na estação, né? Era um local sempre de festejar, de apreciar as chegadas e também de sofrer, né, com as partidas. Mas eu lembro bem que quando o trem chegava apitando na estação, as crianças da rua, porque nós morávamos numa rua que ficava atrás da banca, como a gente chamava, porque era por onde o trem passava, né, em cima, numa estrada alta, onde passavam os trilhos, e o trem passava. Eu me lembro que a gente corria para vê-lo passar. E algumas crianças, né, perigosamente, ficavam embaixo de um bueiro que tinha em frente à nossa casa, um bueiro de cimento. E os trilhos passavam por cima e eles ficavam embaixo, né, até o trem bem barulhento passar, né? Ele ficava quase em frente à nossa casa. E assim, eram muitas histórias, né? E eu acredito que muita gente tem, né? Outros filhos, amigos, têm histórias para contar sobre essa época tão bonita que foi na nossa cidade, né? Que marcou essa época. E acho que para contar mesmo essa história, né, com muitas histórias, num vídeo só não daria. Teria que ser realmente um memorial. E para rememorar um pouquinho algumas das histórias, eu trago nesse vídeo o registro da senhora Maria Alves de Brito, Dona Rosa, como é conhecida, esposa, né, viúva do ferroviário João Gil de Brito, né, que já é falecido, para relatar um pouquinho de algumas memórias. O doutor João Gil de Brito, ele era feitor. Que era o até seu... dos 120 até os 130. Ele não trabalhava até os 130 lá? Certo, o Lá quilômetro. perto da casa Era o quilômetro, né? É. E a senhora lembra daquelas viagens de tróleo? Andava no tróleo. Como era o tróleo? Conta aí. O tróleo era quadradinho. De madeira? De madeira. Tinha um caixão de madeira também, de colocar terra dentro para carregar para aterrar a linha. 3 trabalhadores. Aí tinha um cambão. O cambão deles empurrar. Iam empurrando meu pai e o tróleo. Eles iam tipo com era uma vara, né? Era uma vara, né? Pra tipo remando. Quadrado, trói. Aí tinha um cambão aqui, aí botava aquelas coisas, aí fazia aquele pau torto assim, justo aqui. Aí saía empurrando o trói assim. Pra andar. Para andar era através do empurrão com esse cambão, que era uma vara, né? Era uma vara, no caso. Depois mudou para vara. Pegava uma vara, botava uma coisinha de ferro e ia empurrando, em pé no trói, empurrando o trói. Meu pai tipo como se estivesse remando, né? Um barco. Como se estivesse remando. Aí ele empurrando o trói assim. Tevite e Anitta empurravam. Quando João era elas empurravam para ir para a festa, era o transporte. Era o transporte, era o tróleo. Ia para a festa do Zé Pintado, o forró Zé Pintado fazia. É bem conhecido em Afrânia, né? Lá na Rua Cachoeira? Era. Aí tinha muita gente. Vamos falar na chegada do trem? O trem chegava apitando, né? Quando ia chegando na cidade. Era. E as moças? As moças. Cheia de gente. Era a atração, né? Da cidade, as moças iam esperar o quê? Os rapazes lá, os ferroviários, né? Ia esperar o os bonitões lá da rede ferroviária. Era bonito. Aí o telegrafista, aí o maquinista, os foguistas, os guarda-freios, os chefes de trem, e
pro outro. Aí o que da estação, o chefe da estação, aí era quem dava a partida do trem. Aí ele anotava. Era no tempo da Maria Fumaça? Chegava o agente era compadre Cícero. Meu padrinho. Teve os outros. Era o chamado Cícero agente, né? É. Porque ele era um agente Não, o agente era compadre Cícero. era da estação, cara. Não, teve outros, mas eu não lembro, não estou lembrando desses agora. Eles davam, era quem dava o sinal da partida. Ele era quem dizia da onde o trem vinha, da onde o trem, a hora que partia, a hora que chegava. Quando chegava o trem, aí na hora da saída ele dava a partida. Aí o maquinista e o fogista partiam para Paulistana. E a estação cheia de gente. É a estação cheia de gente. E as moças da época iam pra lá paquerar? Agora paquerar eu não sei se paquerava, mas